Pessoal, tudo bem? De volta aqui hoje, segunda-feira, e segundo os pedidos que me fizeram, não vale só colocar o dia da semana, né? Hoje é 18 de maio, amanhã, no dia 19, portanto, nós vamos ter aqui uma live que vai ser transmitida, vocês vão poder acessar via o meu canal no YouTube, em que eu e o Rui Moreira vamos aqui fazer uma conversa sobre o uso da geografia e as possibilidades da geografia para se fazer uma leitura sobre a situação atual do nosso país ou sobre qual seria, no final das contas, essa tão aclamada e tão difícil geografia do Brasil. Então, amanhã às 3 horas da tarde, horário de Brasília, eu e Rui Moreira vamos estar aí conversando sobre esse tema absolutamente terrível, sob a mediação aí do Charles da França, o professor lá da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, lá da Faculdade de Formação de Professores, lá em São Gonçalo. Então, na verdade, um encontro entre amigos, um bate-papo para a gente tentar aqui desenvolver, trocar ideias e tentar leitura sobre o Brasil. Isso amanhã às 3 da tarde. Ainda na forma das lembranças, vale dizer que amanhã cedo, logo cedinho, vocês já vão ter aí disponível mais um podcast. No caso, esse podcast foi gravado com a nossa grande amiga Ana Emília Ferraz, a Mila, lá da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, uma pessoa que há muitos anos trabalha com este conceito relativamente genérico da geografia urbana, mas muito voltado efetivamente para o entendimento de Vitória da Conquista enquanto uma cidade média no sul da Bahia, com todas as questões que estão colocadas aí. E a tese dela de doutorado, que é sobre esta relação entre saúde e os esquemas, digamos assim, relacionando a saúde pública, os movimentos de privatização ou as relações privadas, digamos assim, que estão no entorno da saúde pública, numa cidade que é um polo, não é, que centra algo em torno de 120 cidades do sul da Bahia e do norte de Minas Gerais. Então, esta é uma conversa bastante interessante, que acabou desenrolando aí para os lados do tal do coronavírus, e mais do que isso, uma grande experiência que eles fizeram lá, com 30 e tantas cidades, publicando livros que foram produzidos por jovens de 16, 17 anos, que estavam na época frequentando o ensino médio, e que tem por objetivo, então, estimular essas leituras geográficas sobre as pequenas cidades no sul da Bahia. Bastante interessante, uma graça, não é? A Ana Emília é uma figura bastante importante para a geografia baiana e para a geografia brasileira, então vai valer a pena essa conversa que vocês poderão acompanhar amanhã do podcast, não é? E depois à tarde, essa conversa entre eu e Rui sobre a geografia do Brasil. Muito bem, antes ainda, né, de entrarmos no tema de hoje, vale aqui algumas questões que já foram colocadas por pessoas que estão aí acompanhando diretamente a nossa conversa. A Laís nos fez uma série de questionamentos, e um deles, vou aqui tentar arrumar, digamos assim, uma dificuldade que ela encontrou, e sem dúvida nenhuma ela tem toda a razão. No vídeo passado, né, nós estávamos aqui colocando sobre o papel do reconhecimento dos elementos que compõem, não é, o processo que compõe o nosso entorno, digamos assim, porque este reconhecimento faz parte, digamos, do reconhecimento necessário para que a gente possa responder aquela pergunta fatal, que é, afinal de contas, onde eu estou. Agora, é interessante que quando eu estava aqui conversando sobre isso,
identifiquei, acho que corretamente, não quero mexer nisso, o fato de que reconhecemos as coisas do nosso entorno pela forma. Uma parte considerável deste reconhecimento está relacionado à forma das coisas e o fato de que na nossa memória coisas que têm aquela forma pertencem ou possuem um determinado papel dentro de um determinado processo. E que este reconhecimento, estas coisas, para além da forma, elas possuem também um nome. E que, portanto, isso estaria, de alguma maneira, associado ao nosso reconhecimento do mundo, o nome das coisas do mundo e ao processo geral de letramento. Laís, então, levantou uma questão interessante, porque, assim, de alguma maneira, a questão do grafismo está diretamente relacionado nesta minha fala à oralidade, não é? Quer dizer, a transformação, então, dos sons que nos permite reconhecer coisas em palavras escritas, não é? Em formas que estão associadas a essa sonoridade. Ainda vamos discutir isso melhor, mas não vai ser hoje. O que é importante, ela levantou e eu quero aqui reconhecer, é que as formas de representação das coisas não se faz necessariamente somente com palavras. Podemos desenhar coisas, podemos criar códigos muito específicos, podemos dizer num determinado momento que um determinado pontinho de lápis significa uma pessoa, ou significa um prédio, ou significa uma cidade. Não importa, as formas que nós usamos para representar as coisas não estão exclusivamente no plano da oralidade. Isto, inclusive, limitaria, do ponto de vista da geografia, uma discussão fundamental que ainda vamos ter mais para frente, sobre a questão da cartografia, onde a utilização de palavras não é, de fato, absolutamente necessária. Então, a arte, não é? As artes plásticas, as grandes formas ou todas as formas de representação, a gestualidade, que não necessariamente está associada a uma determinada sonoridade. Então, a dança, não é? Que se associa, mas é um plano da forma. Nós representamos o mundo de diversas maneiras. Sistematizamos a nossa relação com os objetos do mundo, com as coisas do mundo, de muitas maneiras. E não necessariamente fazemos isso exclusivamente com palavras. Portanto, quando se ouve, né? Eu já ia dizer aqui muito academicamente, quando se lê uma determinada coisa, mas quando se ouve, não é? Isso que eu estava dizendo no vídeo passado sobre o processo de letramento, creio que, muito justificadamente, podemos ouvir também, não é? Que se trata de todas as formas de representação do mundo, do estímulo, da necessidade de nos apropriarmos das diferentes linguagens, sejam elas mais matemáticas ou menos, sejam elas mais artísticas ou menos, mas de qualquer maneira nos associarmos, digamos assim, a este conjunto de referências, de códigos e de processos que nos permite, no final das contas, falar das coisas do mundo. Muito bem, agora, entrando no nosso tema propriamente dito, o que nos leva do vídeo de sexta-feira para o de hoje, nos leva diretamente a essa noção do reconhecimento e o que está associado a esse reconhecimento ao processo escolar. É interessante porque a escola, como nós já dissemos em outros vídeos, está diretamente relacionada, digamos assim, a nos expor a um conjunto de códigos, a um conjunto de linguagens, a um conjunto de leituras. E este conjunto de leituras, esse conjunto de códigos está diretamente relacionado com um conjunto de conteúdos. Os conteúdos, quando são apresentados para os alunos, embutido dentro desses conteúdos está justamente a estrutura lógica que o produziu, que o fez. Nesse sentido, portanto, o ensino da geografia se dirige, não é, diretamente às diferentes maneiras com que diferentes sociedades
responderam à pergunta sobre a questão da localização, sobre o onde estar das pessoas, das coisas, e, portanto, o reconhecimento dos processos que as identificam. Então, nesse sentido, o olhar sobre o mundo é sempre um olhar onde aquilo que estou observando pode, não necessariamente, mas pode me parecer absolutamente fixo, rígido, mas, como diria, e aqui citando outra vez Galileu, e no entanto se move. Por que se move e que sentido tem isso? Tem um sentido efetivo de reconhecimento do mundo e da transformação do mundo em discurso, que é este o papel da escola, nos expor a esta condição, mais do que agir numa determinada direção. A ação escolar está diretamente relacionada a nos apropriarmos dos discursos produzidos nos diferentes formatos das diferentes ações. Então, nesse sentido, a ideia de que existe uma porta e que esta porta divide um ambiente de outro, que existe um armário que lá se guarda coisas e que assim por diante, vai nos permitir, então, estabelecer desde o plano da pura e simples nomenclatura até a representação pitórica, não é? Um conjunto de elementos que nos permite olhar para o mundo não enquanto um mundo que aparece enquanto uma empiria pura e simples, não é? Mas um mundo que eu quero representar e, portanto, estabelece e me obriga a olhar o mundo a partir de uma temática, a partir de uma preocupação, a partir de um olhar. É impossível observarmos o mundo em todos os seus aspectos ao mesmo tempo. Aliás, eu diria que mesmo dividindo os aspectos é impossível saber de todos os aspectos do mundo. O que se estabelece para nós é que quando olhamos para o mundo, olhamos tematicamente, queremos saber um caminho, queremos saber o que vai acontecer, o que aconteceu, onde está uma determinada pessoa, onde está uma determinada máquina, ou qualquer coisa que nós queremos saber. O nosso olhar, de alguma maneira, ele muito raramente, não é? Ele se expressa em relação ao mundo simplesmente como um movimento de observação desinteressada, como se nós fôssemos pessoas ligadas a uma simples montagem quase que desinteressada em relação ao mundo. Isso para nós, no nosso cotidiano, no nosso mundo, ele é praticamente inexistente. De alguma maneira, mesmo num estado de pura contemplação, a contemplação em si e para si já estabelece para nós um conjunto de juízos de valor. Quando 2, 3 ou 10 ou 1000 pessoas contemplam a mesma coisa, não contemplam da mesma forma. E nesse sentido, então, esta relação entre nós e o mundo é uma mediação, não é, que se estabelece entre a nossa cultura, nossos interesses, nossos objetivos e assim por diante. Então, nesse sentido, o olhar da geografia e o ensino da geografia é que estabelece para nós uma forma de se relacionar com o mundo, de nos posicionarmos e de identificarmos efetivamente onde estamos. Para que a gente possa ter um exemplo talvez um pouco mais objetivo, né, com relação a isso tudo, na verdade vou estabelecer aqui 2 exemplos que nós vamos trabalhar melhor depois. Acho que um exemplo importante é que é uma brincadeira de criança, a amarelinha, por exemplo. É interessante quando a gente observa um conjunto de crianças brincando sobre quadrados ou retângulos, ou seja lá o que for, e que vai do céu para o inferno, ou vai, já não sei mais, parece que por uma época aí, inclusive, a ideia de inferno não era uma coisa muito razoável, não é? Assim, não era politicamente correto, não é? Porque tudo parece muito necessariamente politicamente correto. Mas, assim, de qualquer maneira, a grande questão para a criança é que ela reconhece o movimento, né, de colocar os 2 pés sobre o chão, colocar um pé, ir para frente, voltar, ou então simplesmente errar o movimento e perder o jogo, não é? Quer dizer, é este mapa, né, que se constrói sobre
O chão é uma maneira, sem dúvida, de se representar o mundo, se representar desejos, se representar regras do jogo. O segundo exemplo, ainda dentro das regras do jogo, quero citar aqui o Rui Moreira. Rui, há muitos e muitos e muitos anos, dizia claramente, num exemplo que inclusive às vezes que eu usei, algumas pessoas reclamaram muito, né? Mas dizia claramente o seguinte: quando eu olho para uma quadra poliesportiva, onde você vê lá os riscos, não é? Para se jogar vôlei, para se jogar basquete, para se jogar futebol de salão e assim por diante, o que eu estou vendo, né? Quer dizer, esses riscos estão delimitando, não é? Estão cartografando as regras de um jogo, as formas do mundo, de alguma maneira, assim como as ruas, os cruzamentos, a distribuição dos móveis dentro de uma casa, uma aldeia, ou seja lá o que for, cada uma dessas formas materializam de alguma maneira as regras das relações sociais que me permite sair ou não, ficar ou não, dominar ou não, ser comandado ou comandar e assim sucessivamente. A sociedade de classes é uma sociedade carregada de regras que se realizam a partir do próprio arruamento, da distribuição de mercadorias, dos formatos do processo produtivo e assim por diante. Então, a geografia, de uma maneira geral, ela expressa, ela materializa essas relações. E, nesse sentido, ensinar geografia é poder observar o mundo em busca dessas relações, em busca desses significados. E é disso que nós estamos falando. Amigos, até amanhã, então, logo cedo, com a Ana Emília Queiroz, e depois, mais à tarde, vou estar lá conversando com Rui Moreira sobre geografia do Brasil. Muito obrigado a vocês, obrigado pela paciência, não é? E pelo fato de estarmos juntos já há algum tempo, não é? Pensando justamente essas questões da geografia e do ensino. Um abraço a todos e até mais.